O que é isso, hein, Nação? Preocupante mercado da bola do Flamengo para 2026, né, rapaziada? Felipe Luiz aí com esse entrave aí ganancioso, sempre especulando aí. Agora Vitão, rapaziada, que estava aí confirmadíssimo pro Flamengo e depois aí já disse que não tá mais, que tá com entrave aí. Ninguém sabe se ele é do Cruzeiro, se ele é do Flamengo. O Flamengo aí passando muita vergonha no mercado da bola, rapaziada. Até agora nada. Vai virar 2026 e Flamengo não anuncia nada para seus torcedores, né, rapaziada? Muito frustrante. Temporada quase começando aí e a torcida do Flamengo de mãos atadas, sem nenhuma contratação. E o Flamengo com os cofres cheios, né, rapaziada? E até agora nada. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like, se inscreve com força no canal, rapaziada. Vira pro lado e hype esse vídeo. A maioria das pessoas, por favor, que entrar e vir esse vídeo aqui, hypa, porque o mercado da bola do Flamengo tá muito vergonhoso e até agora nada, rapaziada, nada. Daqui a pouco chega dia 31 e o Flamengo ainda não fez nada. BAP, Boto e toda a comissão aí do Flamengo precisa se ter urgência, porque a temporada tá quase aí, pelo amor de Deus. Ficou tudo acertado. O Vitão acertou. Troca o contrato? Troca o contrato. Na última hora, o Inter não quis ser o responsável pelo pagamento da comissão aos empresários. Que, aliás, o Inter não paga quase que nunca, tá? Os empresários que fazem negócios no futebol, que ajudam, que trazem jogadores, que movimentam o mercado, não estão recebendo do Inter. Por isso o Inter vai ter muita dificuldade também para contratar, porque os grandes empresários estão assim, ó. Por quê? Os caras trabalham e não recebem as comissões. Se vocês querem entrar no debate de que eles não têm que receber comissão, por que o Inter não trata direto com o clube, por que o Inter não trata direto com o jogador, não é assim que funciona. Mas se vocês querem debater isso, não tem problema, pode debater. Só que quando tu tem um acerto e quando tu tem um empresário no meio do caminho, o cara tem que receber a comissão. E aí o Inter ligou pro Cruzeiro e disse assim, não, comissão, os 7 milhões aqui livre pro Inter. 7 milhões de euros livres pro Inter. E o Cruzeiro disse, não, é 7 milhões, vocês pagam aí as comissões dos empresários. E aí o Inter disse, não. Se estabeleceu um impasse e o Cruzeiro cansou e saiu do negócio. Só que saiu do negócio acertado com o Vitão, que agora encontra dificuldades para se acertar com o Flamengo, porque o Vitão quer jogar. O Vitão quer jogar. E ele tem a garantia de que no Cruzeiro tem mais chances, né? Eu acho que o Tite não disse para ele. Insegurança. Mas indicou uma possibilidade do Vitão ser jogador titular do Cruzeiro. E o Flamengo não tem essa garantia. E aí o Vitão agora não está acertado com o Flamengo. Então não tem venda para o Cruzeiro, que saiu fora, e não tem venda para o Flamengo por enquanto. O Vitão é jogador do Inter ainda. Tá, outra vez, cara, a negociação pro Betis melou também por algo parecido, tá? O Betis também acho que cansou da negociação com o Inter e saiu fora. As informações que eu tenho, cara, sobre a forma como o Inter está lidando no mercado, elas são preocupantes, tá? Preocupantes. E parece, assim, e eu já falei essa semana no Sala, que parece que o Inter, depois que escapou do rebaixamento, voltou toda aquela soberba, arrogância, prepotência, o modus operandi, e isso é muito preocupante, cara. A imagem do Inter, e eu sempre vou zelar aqui, vou falar sobre as coisas que eu sei, vou zelar pela imagem da instituição, e nunca pela imagem de quem comanda a instituição, tá? Trabalho há 5 anos é ruim, escapamos do rebaixamento, achei que ia servir de lição, não está adiantando absolutamente nada, tá? Não está adiantando absolutamente nada. Pelo menos vai entrar o Fabinho, que é um cara de mercado, que abre portas e daqui a pouco pode ajudar a melhorar essa relação, tá? Tem uma informação que vem de Salvador sobre o Ramon. Acho que você entrar numa disputa financeira com o Flamengo nunca é viável. Se nós estivéssemos falando de uma outra camisa do futebol brasileiro, de um negócio mais semelhante, o problema é que o Flamengo ele tem um teto que é muito maior do que das outras equipes. É um time de futebol brasileiro, de futebol sul-americano, com uma arrecadação de um time europeu, com muitas mais possibilidades. Então, acho que o perigo para o Cruzeiro é querer entrar numa disputa com um time que hoje tem um poderio financeiro maior que o dele. E aí, se o Inter vai esticando a corda, no final das contas, para o Cruzeiro pode ser um rombo muito maior do que para o Flamengo, que ainda tem a barganha ali da dívida. Eu acho que quem conseguir fazer a contratação do Vitão vai estar fazendo uma ótima contratação. Eu acho ele um grande zagueiro, acho um zagueiro de bom posicionamento dentro da área, acho um zagueiro muito firme nas suas disputas, é novo, né? Tem só 25 anos, ou seja, um zagueiro ainda com muito potencial, com muito valor de mercado.
não fez um ano melhor que o do Vidalba no ano passado, ou melhor, ainda em 2025, né? Nesta temporada que terminou, muito em função da bagunça que foi o ano inteiro do Internacional, mas eu acho que o Vitão é mais zagueiro, chegaria sim para ser titular. O Cruzeiro tem essa urgência pelo fato de que o Vidalba está lesionado e porque o Tite costuma utilizar jogadores de defesa mais altos. A questão da altura não foi um empecilho para o Vidalba e continua não sendo, mas existe a preferência do treinador e eu acho que é por isso também que o Tite pediu ao Cruzeiro mais um zagueiro. Se o Vitão não vier, acho que o Cruzeiro tem que seguir nessa busca. A boa notícia é que se mirou no Vitão, o Cruzeiro não vai abaixar demais o nível técnico numa segunda opção, né? Imagino que vai manter ali da mesma prateleira, o que é uma ótima notícia para o torcedor. A novela Vitão, tá virando novela. O Vitão, zagueiro do Internacional, em 2026, vai vestir o rubro-negro do Flamengo ou as 5 estrelas do Cruzeirão, hein? Quem tá acompanhando a novela é o Emerson Pansieri. Tá mais pro RJ ou mais pra BH, hein, Pansi? Um abraço. Bom dia, Pansieri. Um abraço pra você, Tiagão. Bom dia pra quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Cruzeiro à procura de reforços e o nome do Vitão, mais uma vez ganhando repercussão. Vamos lá. Hoje uma matéria no nosso itatiaiaesporte.com.br, apuração inclusive do nosso companheiro Pedro Leite. Essa novela, ela vai ganhando mais um capítulo, ela vai tendo mais uma novidade nessa história. Olha só, nós apuramos que o Vitão mantém o desejo de jogar no Cruzeiro, né? Mesmo com a proposta enviada pelo Flamengo para o Internacional, né? E aí fica essa dúvida se o caso pode ter uma reviravolta. Por que reviravolta? Porque ontem à noite, até foi uma informação divulgada pelo Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo tinha feito uma proposta muito superior ao que estavam conversando, e aí o Internacional gostou, né? Achou interessante, porque ainda tinha uma parte do perdão da dívida lá do Thiago Maia, com uma grana mais vantajosa para o Internacional. O Internacional, todo mundo sabe, também precisando dar uma fortalecida nos cofres, e aí essa proposta agradou bastante o Internacional, que estaria disposto a fazer negócio com o Flamengo. Só que a Itatiaia entrou em contato com o empresário do atleta, que afirmou que ainda não está nada definido entre o Vitão e o Flamengo, né? Então aí durante o papo, durante a conversa, a fonte disse que o Vitão segue com desejo de se transferir para o Cruzeiro e confirmou inclusive essas conversas, né, com o Tite, com o próprio Pedrinho, com o próprio Pedro Lourenço. Então, o que a gente precisa lembrar, Thiago? Essa negociação, ela envolve várias partes. As outras partes, por exemplo, o Japa que estava com um encaminhamento para o Coritiba, mas que, quando o Internacional entrou na história, ficou, claro, balançado, né, num empréstimo. E o João Marcelo, que era o nome do Internacional, ainda não tinha chegado a um acerto com o time gaúcho. A verdade é essa, não tinham sentado para avançar essa etapa de colocar tudo no papel e aí buscar uma transferência. Isso também precisa acontecer, mas, obviamente que a grande parte dessa negociação toda envolve o Vitão, envolve o Cruzeiro, envolve o Flamengo e o Internacional. Só que o que eu disse há pouco, e repito, o Flamengo ontem, nessa corrida, estava na frente. Só que o papo de hoje, como empresário do jogador, diz que não está tudo acertado assim, como foi colocado ontem também. O Edu Panzi e Nath Fiuza são os comentaristas da Itatiaia aqui no Rádio Esportes. É óbvio que toda negociação tem prós e contras para todos os lados, para o jogador, para os clubes que pretendem levar o Vitão. E eu, honestamente, eu nem acho o Vitão assim toda essa Brastemp, para usar um bordão ali dos anos 90, início dos anos 2000, mas de toda maneira tá sendo pretendido por 2 camisas pesadíssimas. E aí, Edu Panzi, por exemplo, o Vitão, acho que no Cruzeiro ele tem mais chances de ser titular num primeiro momento do que no Flamengo, até porque, vale lembrar, o Vidalba está lesionado, não volta no início de janeiro, não volta nesse mês de janeiro, então o Vitão chegando, ele já chega para ser titular pro início de temporada no Cruzeiro, o que não aconteceria, imagino, no Flamengo. Pesa a grana? Claro que sim. O Flamengo hoje, né, tem um poderio financeiro, por mais que o Pedro Lourenço esteja ativo, a fim de investir, mas competir com o Flamengo nunca é fácil. Tendo colocado tudo isso na balança, fosse Edu Vitão Panzi, pra onde você iria, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço pra você, mas o problema é que o Edu Vitão Panzi não tem nenhuma oferta de salário, né? Nada. Eu não sei quanto eu ganharia por mês no Cruzeiro ou no Flamengo. Mas nesse momento, você acha que pesa mais um projeto de carreira
ou um salário? Porque eu imagino que o salário talvez não seja tão distante, né? Cruzeiro e Flamengo têm condições de pagar salários muito próximos. O que vai pesar, óbvio, é a condição de investimento que o Flamengo tem, talvez maior que o Cruzeiro. Mas analisando projetos de carreira, é melhor hoje ser reserva do Flamengo ou um titular do Cruzeiro? É porque não tem garantia de titularidade, né? Quando o Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro, ele viria para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva. Quando o Wallace foi contratado pelo Cruzeiro, ele veio para ser titular. E ele passou 2025 sentado no banco de reserva do Cruzeiro. Claro que tem responsabilidade do atleta, tem a característica de jogo do treinador. Ser titular ou reserva não é garantia. Então você tem que pesar muita coisa. O atleta, ele conversa com o staff, com família, pesa o salário, pesa projeto, pesa sim titularidade ou não, mas que não é uma garantia, e o salário é. Pesa o tamanho do clube, pesa os objetivos dos clubes, as disputas, o que esses clubes vão jogar. E Cruzeiro e Flamengo têm disputas semelhantes, vão jogar Libertadores, vão jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os seus respectivos estaduais. O Flamengo tem uma Recopa a mais, uma Supercopa a mais para jogar. No caso do Flamengo, que também tem zagueiros selecionáveis, pode ser uma brecha também para o Vitão ter espaço e minutos. No caso do Cruzeiro, que também hoje tem zagueiro selecionável, pode ser mais uma brecha, mais um espaço para o Vitão jogar. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Eu acho que o atleta, ele fica meio que de observador nessa história. Eu só não gosto da maneira com a qual o Internacional parece ter levado. Um possível acerto com o Cruzeiro, um aceno de ok, de repente some 2 dias e volta com uma proposta do Flamengo considerada melhor e o negócio avança com outra equipe. Mas no futebol isso acontece, em determinados casos imoral, a gente não sabe, não ouviu o lado do Inter ainda, o lado do Flamengo, o lado do Cruzeiro, muito mais sobre notícias dali e daqui, porque não tem posicionamento oficial. Fato é que eu acho sim o Vitão essa Brastemp, eu acho muito bom jogador. Não à toa, o Cruzeiro está atrás, o Inter gostaria de ficar, mas está precisando de dinheiro, e o Flamengo também está atrás. É uma grande contratação, seja para Flamengo ou Cruzeiro, seria muito bom se viesse para cá, era um ganho de elenco, mas fato é que isso precisa ser definido o quanto antes, para caso ele não venha, o Cruzeiro focar em outro atleta, já que o recado que passou é que está no mercado atrás de um zagueiro. Rapaziada, tá muito frustrante isso, tá ligado? É aquela máxima, o que custa o Flamengo, a instituição Flamengo e IBAP ter o dinheiro? O Flamengo tá com as rédeas todas do Brasil e do continente. O que custa você ter dinheiro se você não quer gastar o dinheiro, poxa? O Flamengo é o bilionário da América, mano. Gasta o dinheiro. E esse mercado da bola, pife do Flamengo, rapaziada. Pife. Vergonhoso. Parece mercado da bola de time que tá devendo. Que por causa de 300 mil reais, 500 mil reais, de 1 milhão de euros, não renova com técnico, por causa de não sei o quanto, de 2 milhões de euros, não sei, não coisa com o Vitão. Poxa, mano, caramba, será que isso realmente faz falta pro Flamengo, rapaziada? É muito besta, eu acho que já tá sendo muito besta essas rédeas e essas regrinhas que Mbappé coloca. Tá sendo muito besta, rapaziada. Tem que contratar, mano. Tem que contratar, sim. Na minha opinião, é um dos piores mercados da bola. Pelo menos no início do Flamengo, né? Do mercado da bola do Flamengo, é um dos piores que eu já vi, rapaziada. É muito mimimi. É muita especulação. É muita notícia falsa. É muita reviravolta. E só do Flamengo. Nunca é uma reviravolta que seja bom pro Flamengo. Então, tipo assim, tá sendo muito amador, Boto e Mbappé. E não tem pulso firme. Os caras têm dinheiro e não quer gastar o dinheiro, mano. Isso aqui é Flamengo, rapaziada. Urgência. A temporada tá bem aí. Ou vocês pensam que vamos ter 2, 3 meses? Não vamos. Urgência. A torcida do Flamengo perde urgência. Porque nem pensar, vocês não pensem, depois do ano magnífico que o Flamengo fez, de 2025, chegar em 2026 e ter um apagão, não ganhar nada, nós não vai aceitar isso. Queremos constância. Acabou isso, do Flamengo ganhar tudo no ano e no outro ano se apagar, virar time pequeno. Queremos constância. O Flamengo tem time para ter constância. Tem camisa, tem peso, tem torcida e acima de tudo tem dinheiro. Queremos constância.
Deixa aí nos comentários, rapaziada. Isso é sacanagem. Se o Flamengo vir com o mercado da bola pife para 2026, depois de 2025 ter ganhado tudo e de 2026 ser uma vergonha, isso é inaceitável. Deixa o like, se inscreve no canal com força, rapaziada, e hype esse vídeo. Valeu, falou, é nóis.